Bem, uma coisa é certa: o corpo não comanda você, é você quem comanda o seu corpo. Quando nós entendemos isso e passamos a dedicar especial atenção a comandamentos de funções básicas do nosso organismo, como, por exemplo, e principalmente ou primordialmente a respiração, nós damos uma outra dinâmica para a nossa vida. Se você perceber que quando você se sentir bastante agitado, e isso é difícil, perdão, de detectar quando você não dá atenção a quem você é, a como você funciona, a como você se movimenta perante a vida, você perderá bastante tempo para entrar num estado natural de paz, de tranquilidade e de serenidade. Portanto, nós sempre recomendamos que passemos a dedicar uma atenção a mais aos processos fisiológicos naturais, aqueles que são automáticos, como o respirar. Se você começar a fazer exercícios respiratórios, você perceberá que nos momentos em que você se encontra mais ansioso, rapidamente você retomará a um padrão desejável de equilibração. Existem várias formas de fazermos estes exercícios respiratórios. Estes exercícios respiratórios, eles nos auxiliam sobremaneira a também conseguirmos um controle maior sobre como nós funcionamos mentalmente. Eles nos dão a possibilidade de entrarmos em um estado de introspecção meditativa que nos favorecerá a outros empreendimentos. Um empreendimento ou um destes empreendimentos é o que nós chamamos no seio religioso de vigilância. Sim, de vigilância. Algumas vezes nós nos sentimos espiritualmente aturdidos. Algumas vezes nós também sentimos alguma presença que nos incomoda e esta presença nós atribuímos ao contato com seres inteligentes, seres sencientes, aos quais nós damos a denominação de espíritos ou chamamos simplesmente de sombras. Mas nem sempre são estas sombras ou estes agentes externos que estão junto de nós. É porque existe no nosso campo criador, a nossa mente, a possibilidade de trazermos outras impressões, impressões que estão lá armazenadas, estão pululando a todo instante, se manifestando ou desejando se manifestar no plano consciente, e nós, porque temos esta trava, não permitimos que isto aconteça, porque temos que ter as rédeas de nossas vidas, e não é qualquer manifestação que vai assumir o plano consciente e deixar ou fazer o trabalho que nós deixaremos de fazer. Somos nós quem realizamos este trabalho de interação no plano consciente e não qualquer outra energia, qualquer outra memória ou estas impressões de períodos passados ou mesmo do nosso passado mais recente. Então, quando nós respiramos controladamente ou conscientemente, a respiração consciente, isso nós ensinamos lá em vários cursos que temos, um deles o método Dominando o Reiki original, ou também o método Vida Desperta com Reiki. Quem não ouviu falar deste método e está ou destes métodos e está a nos assistir agora, poderá conhecê-los nos outros canais que nós temos, no canal do YouTube Vida Desperta com Reiki e também no perfil do Instagram, o perfil Vida Desperta com Reiki. É só procurar as informações lá no Instagram, no link da bio, ou no YouTube, digitando youtube.com/Vida Desperta com Reiki, e procurem os nossos vídeos, os nossos conteúdos lá. E também no portal Escola da Vida Maior, que é escoladavidamaior.com. Bom, eu vou deixar tudo isso, essas informações aqui na descrição, e também deixarei um link aqui no primeiro comentário fixado no YouTube, obviamente, porque lá no Instagram está tudo no perfil da bio. Eu deixarei aqui no primeiro comentário fixado uma oportunidade para vocês baixarem
a cartilha que nós elaboramos, que faz parte do material didático do método Dominando o Reiki original, a cartilha que se chama Cartilha para uma Vida Saudável com Reiki. Tem bastante exercícios e alguns desses exercícios são, obviamente, os exercícios respiratórios. Então, voltando para a nossa tese, é que algumas destas impressões são impressões do plano pré-consciente ou do inconsciente, que na forma de imagens, e vocês poderão dizer o seguinte: nossa, mas eu não sabia disso, ou eu nunca vi isso, ou eu creio que isso seja impossível. Se você está dizendo isso, é porque você não tem o domínio sobre si mesmo, ou pelo menos não começou os passos que todos nós estamos jornadeando para entendermos a nós mesmos e termos uma percepção além da percepção externa, mas sim uma percepção interna de o que acontece conosco realmente. Acontece que quando nós estamos envolvidos nos aspectos da vida exterior, nós estamos rapidamente remetendo toda a nossa atenção, ou seja, exercitando a nossa percepção para estes aspectos externos, exteriores, e estamos deixando de perceber a singeleza ou as sutilezas dos aspectos internos. Por isso é importante doutrinarmos-nos nas técnicas respiratórias, ou seja, adestrarmos-nos nas técnicas respiratórias para que entremos em um estado diferente, um estado emocional, mento emocional diferente, que nos possibilite, no relaxamento, não mais ter a atenção totalmente detida ao plano externo, mas passarmos a perceber como funcionamos. E neste relaxamento, neste estado que agora beira a introspecção meditativa, nós começaremos a perceber pequenas ideias que são pensamentos que nos são próprios. Algumas, obviamente, são exteriores e nós captamos, porque somos espiritualmente suscetíveis a estas impressões, ou a essas energias, ou a essas ideias e pensamentos. Mas grande parte flui de nós mesmos e nós conseguiremos perceber. Perceberemos também, às vezes, momentos de desconforto que nós precisamos corrigir, porque senão eles só avultam mais e mais e acabam a se conformarem em uma psicopatologia, ou seja, um estado mental desequilibrado ou um estado desqualificado de desequilibração que vai avultando e vai somatizar, vai se tornar uma doença. E quando nós formos percebendo isso com a exercitação constante, num determinado momento, todos os dias, depois de algum tempo, nesta exercitação, perceberemos que também, além dos pensamentos, nós passaremos a apreender imagens que surgem repentinamente. Algumas dessas imagens serão rostos ou outras formas, ou paisagens ou cenários. Nós sempre deixamos escapulir estas percepções, mas com este exercício começará a ficar cada vez mais frequente, cada vez mais nítido. Algumas pessoas poderão dizer: não são sombras, são seres sencientes ou espíritos que estão perto de mim e eu captei esta impressão, este rosto, esta forma, esta paisagem. Mas não, são memórias que nós trazemos ulteriores, são memórias que nós trazemos de tempos passados ou do passado recente, que elas estão armazenadas e estão se movimentando, mas nós não percebemos. E é sempre útil percebermos isso justamente para sabermos diferenciar quando são imagens próprias do nosso plano mental, consciencial, ou quando são imagens outras exteriores, porque estas são mais perigosas ou tão perigosas quanto as internas. Por que ambas são perigosas? Porque as primeiras, que se aproximam de nós sem serem convidadas, é claro que se não respeitam o nosso espaço, obviamente, excetuando aqueles que são os nossos protetores, nossos anjos guardiães, estas que se aproximam sem serem convidadas, salvo a exceção que já descrevemos, estas, se não têm uma intenção desviada para conosco, no mínimo elas poderão, pelo seu fator vibracional, interferir na nossa vida de alguma forma. E as internas, igualmente,
Porque se nós não controlamos o fluxo interior, é claro que nós não sabemos qual é a sua qualidade, aquilo que vai nos trazer benefícios ou malefícios. E algumas destas memórias podem bem ser memórias de vidas passadas relacionadas a traumas que nós trazemos, e estes traumas vão reverberar ou vão ressoar no plano consciente, interferindo nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso empreendimento para a felicidade. Então, à medida em que nós vamos em introspecção meditativa, e lembrando que nós começamos nestas introspecções meditativas através do controle da função fisiológica pela respiração, então à medida em que nós vamos entrando em introspecção meditativa, nós passamos a apreender mais e mais cada um destes cenários e cada um destes rostos, destas feições, destas imagens faciais. E vamos conseguindo fazer esta leitura e interpretando o significado de cada uma delas. Importante salientar que isto não acontece só na vigília, acontece também durante o sono do corpo físico. Sim, o sono do corpo físico, porque o corpo precisa de repouso para o refazimento das energias despendidas e nós outros, enquanto espíritos, precisamos dessa liberdade também para, como poderíamos dizer aqui no plano terreno, colocarmos os pés para o alto e relaxarmos um pouco, sairmos da tensão e do estresse que a vida odierna, a vida mundana nos impõe. Mas é lá, quando estamos emancipados do corpo por um tempo, é lógico, por um tempo, porque retornaremos em seguida, se Deus assim nos permitir. Quando nós estamos neste estado de maior liberdade espiritual, nós temos todas estas imagens e cenários, porque nos vemos como se estivéssemos aqui durante a vida desperta, interagindo com estes cenários de forma mais direta. E a isso é que nós chamamos de sonhos. Mas estes sonhos não passam muitas vezes de realidades que nós temos armazenadas no nosso pré-consciente ou no nosso inconsciente, mais especificamente no inconsciente. E na vida ou no momento da nossa vida desperta, quando estamos em vigília, eles estão, todos esses cenários, a se movimentar, mas nós não percebemos. Da mesma forma que muitas vezes nós não temos controle sobre os nossos sonhos, porque também não exercitamos isso, e isso é passível de se realizar, de se exercitar e de se conquistar, porque não temos o controle dos nossos sonhos, também não teremos o controle na vida desperta, em que pese não percebermos estas impressões, estes cenários ou estas faces de outrora, elas estarão a interferir em nossas vidas. Se você acha que este assunto é interessante, se ficou curioso ou se achou confuso, eu dou uma sugestão para você. Deixe o seu comentário aqui sobre o que você não entendeu, sobre o que você gostaria de entender, e eu prometo que nós vamos providenciar isso como um tema para a próxima live que nós faremos na semana que vem, provavelmente no próximo sábado, às 15 horas, e deixarei, obviamente, gravado tanto no YouTube quanto no Instagram. Então aproveite, deixa seu comentário e não se esqueça de baixar a sua cartilha para uma vida saudável com Reiki. Para quem está no Instagram, ficará no perfil, no link do perfil. Para quem está no YouTube, ficará o link lá no primeiro comentário fixado. Eu espero que este assunto tenha sido interessante para você. Eu desejo a você que tenha uma boa vida.